Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. Hoje, vamos acompanhar Isabel Ferraz e Rafael Moura, dois nomes entrelaçados pela dor e pela vingança. Ele, em busca de retribuição pelo sofrimento que a família de Isabel causou, e ela, tentando equilibrar os negócios da família com seus próprios sonhos. Mas quando se encontram, algo inesperado começa a acontecer. A linha entre o ódio e o amor se torna tênue, e eles terão que decidir até onde estão dispostos a ir por um sentimento que desafia tudo o que acreditavam. Prepare-se para um conto de paixão, perdão e a difícil escolha entre o passado e o futuro. Se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O vento da manhã carregava o aroma de café recém-passado quando Isabel Ferraz desceu as escadas da cobertura, os pés descalços tocando o mármore frio. Havia algo diferente naquele dia, uma inquietação que dançava em seu peito como borboletas nervosas. Aos 27 anos, ela aprendera a confiar nessas sensações. Elas nunca mentiam. Do outro lado da cidade, Rafael Moura ajustava a gravata diante do espelho, os olhos escuros refletindo uma determinação que se fortalecia a cada amanhecer. 34 anos de vida, 10 deles dedicados a um único propósito: reconstruir o que Cláudio Ferraz havia destruído. O nome queimava em sua garganta como uísque barato, mas hoje seria diferente. Hoje, finalmente, teria a chance de olhar nos olhos do homem que arruinara sua família. A reunião estava marcada para as 10 da manhã no escritório da Ferraz em Associados. Rafael respirou fundo, sentindo o peso da aliança do pai no bolso do paletó, uma lembrança que carregava como talismã e fardo. Dona Marta, sua avó, havia segurado suas mãos na noite anterior, os olhos lacrimejantes cheios de uma esperança que ele não sabia se merecia. "Meu neto", ela sussurrara. "Às vezes a justiça chega por caminhos que não esperamos." Isabel chegou ao escritório do pai com 15 minutos de atraso, uma rebeldia silenciosa que praticava há anos. Cláudio Ferraz era um homem que media o tempo em dinheiro, e ela sabia que cada minuto perdido o irritava profundamente. Mas naquele dia, quando empurrou as portas duplas de Mogno, encontrou-o inusitadamente calmo, quase sorridente. "Isabel, querida", ele disse, levantando-se da cadeira de couro. "Quero que conheça Rafael Moura, da Moura Construções. Ele está interessado em uma parceria conosco." Foi então que ela o viu, alto, de ombros largos, com cabelos negros ligeiramente ondulados e olhos que pareciam guardar tempestades. Havia algo em sua postura que a intrigou. Uma mistura de elegância e dureza, como se fosse esculpido em mármore, mas com veias de aço. Quando ele se virou para cumprimentá-la, Isabel sentiu o mundo desacelerar. "Prazer, Isabel", disse Rafael, estendendo a mão. Sua voz era grave, controlada, mas havia uma corrente elétrica no ar que ela não conseguia ignorar. "O prazer é meu", respondeu, e quando suas mãos se tocaram, foi como se duas peças de um quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente. Ele segurou sua mão por um segundo a mais do que o protocolo exigia, e ela percebeu que ele também sentira. Cláudio observava a troca com olhos calculistas. Para ele, Isabel era uma ferramenta valiosa nos negócios, bonita, inteligente, capaz de desarmar qualquer adversário com seu sorriso. O que ele não sabia era que, naquele momento, havia plantado a semente de sua própria destruição. A reunião transcorreu em meio a gráficos e propostas, mas Isabel mal conseguia se concentrar. Cada vez que Rafael falava, ela se pegava observando o movimento de seus lábios. A forma como ele gesticulava com as mãos, a intensidade que emanava de cada palavra. Havia uma paixão contida em sua fala sobre arquitetura e construção que a fascinava. "A ideia é revitalizar o centro histórico", explicava Rafael, seus olhos encontrando os dela repetidamente. "Preservar a essência, mas trazer vida nova. Às vezes, as coisas mais belas surgem quando honramos o passado, mas ousamos sonhar com o futuro." Isabel sentiu que ele não estava falando apenas sobre construções. Quando a reunião terminou, Cláudio se retirou para atender uma ligação, deixando-os a sós. O silêncio que se seguiu era carregado de eletricidade, como o ar antes de uma tempestade. "Você realmente acredita nisso?", perguntou Isabel,
aproximando-se da janela onde ele contemplava a cidade. Que é possível honrar o passado e sonhar com o futuro ao mesmo tempo. Rafael a observou de perfil, notando como a luz do sol criava reflexos dourados em seus cabelos castanhos. Às vezes é a única forma de seguir em frente, disse baixinho. Quando o passado é tudo o que temos, precisamos construir sobre ele, não contra ele. Ela se virou para encará-lo e, pela primeira vez, Rafael viu além da filha de Cláudio Ferraz. Viu uma mulher com olhos tristes, apesar do sorriso, com uma vulnerabilidade que ela tentava esconder atrás da postura confiante. E se o passado for doloroso demais? Perguntou ela. E ele percebeu que havia mais naquela pergunta do que ela estava dizendo. Então aprendemos a carregar a dor de uma forma que nos torne mais fortes, não mais amargos, respondeu. E suas palavras saíram com uma sinceridade que o surpreendeu. Por um momento esqueceu-se de quem ela era, de quem era o pai dela, de todo o ódio que cultivara por anos. Isabel abriu a boca para dizer algo, mas Cláudio voltou, e o momento se perdeu como fumaça. Espero que possamos trabalhar juntos, disse Rafael, voltando à postura profissional, mas seus olhos permaneceram fixos em Isabel. Tenho certeza de que sim, respondeu Cláudio apertando sua mão. Isabel cuidará dos detalhes contratuais. Ela tem um olho excelente para esses assuntos. Nos dias que se seguiram, Isabel e Rafael se encontraram várias vezes sob o pretexto de discutir o projeto. Cada reunião era uma tortura doce, uma dança de aproximação e recuo que deixava ambos exaustos. Ela descobriu que ele era mais do que aparentava. Tinha uma mente brilhante para negócios, mas também uma sensibilidade para a arte que a surpreendia. Ele descobriu que ela era muito mais do que uma herdeira mimada. Era apaixonada por justiça social e sonhava em usar a fortuna da família para causas nobres. Em uma quinta-feira chuvosa, eles se encontraram em um café pequeno, longe dos olhares curiosos do escritório. Isabel chegou molhada, os cabelos grudados no rosto, rindo de sua própria aparência desajeitada. Rafael sentiu o coração disparar. Ela estava ainda mais bonita assim, natural, sem a armadura de sofisticação que usava no trabalho. Pensei que você fosse cancelar por causa da chuva, disse ele, oferecendo seu casaco. Eu nunca cancelo, respondeu ela, aceitando o casaco e sentindo o perfume masculino que o impregnava. Principalmente quando tenho algo importante para discutir. Eles conversaram por horas, esquecendo-se completamente do projeto que supostamente os reunira. Isabel contou sobre sua infância solitária, sobre como sempre se sentiu deslocada na família, sobre os sonhos que tinha de fazer diferença no mundo. Rafael falou sobre sua paixão pela arquitetura, sobre os projetos que sonhava construir, sobre a fazenda onde cresceu com os avós. Você já se sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa? Perguntou Isabel, brincando com a alça da xícara. Todos os dias, respondeu ele, e havia uma honestidade brutal em sua voz. Às vezes acordo e não sei se estou vivendo ou apenas cumprindo um papel que alguém escreveu para mim. Ela o olhou com uma intensidade que o desarrou. Talvez seja a hora de escrever seu próprio roteiro. Foi nesse momento que Rafael percebeu que estava perdido. Não era apenas atração física. Era algo muito mais profundo e perigoso. Esta mulher, que deveria ser sua inimiga, estava se tornando a pessoa mais importante de sua vida, e ele não sabia como lidar com isso. Isabel também sentia o mesmo. Cada encontro com Rafael era como descobrir uma parte de si mesma que ela não sabia que existia. Ele a fazia rir, a fazia pensar, a fazia sentir viva de uma forma que nunca experimentara antes. Mas havia algo em seus olhos, uma sombra que ela não conseguia decifrar, uma dor que ele carregava como um fardo invisível. A tensão entre eles crescia a cada dia. Olhares que duravam segundos demais, mãos que se tocavam acidentalmente ao passar documentos, conversas que se prolongavam muito além do necessário. Lígia, a assessora de Rafael, observava tudo com crescente preocupação. Você está brincando com fogo, disse ela um dia, depois de ver Rafael sair de mais uma reunião com Isabel com aquele olhar perdido. Ela é uma Ferraz, Rafael. Não esqueça por que você está aqui. Como eu poderia esquecer? Respondeu ele, mas sua voz não tinha a convicção de antes. O momento decisivo chegou em uma sexta-feira,
quando Isabel o convidou para ver a fazenda que estava pensando em reformar para um projeto social. Era uma propriedade antiga, nos arredores da cidade, com uma casa colonial em ruínas e campos que um dia foram produtivos. Quero transformar isso em um centro para jovens carentes, explicou ela, caminhando entre as ruínas, um lugar onde eles possam aprender profissões, ter esperança. Rafael a seguiu em silêncio, observando como ela falava com paixão sobre seus planos. Mas quando chegaram ao que um dia foi a sala principal da casa, ele parou abruptamente. Na parede, ainda pendurada, estava uma fotografia emoldurada, seus avós, jovens e sorridentes, ao lado de outros trabalhadores da fazenda. Meu Deus, murmurou Isabel, seguindo seu olhar. Você conhecia as pessoas que moravam aqui? Rafael não conseguia falar. Suas pernas tremiam e ele se apoiou na parede para não cair. Aquela era a fazenda de seus avós, a propriedade que Cláudio Ferraz havia tomado deles através de manobras legais duvidosas, forçando-os a vender por uma fração do valor real. O lugar onde ele brincava quando criança, onde aprendeu a andar de cavalo, onde seus pais planejavam viver quando se aposentassem. Rafael, o que está acontecendo? Perguntou Isabel, alarmada com a palidez súbita dele. Meus avós. Conseguiu dizer, a voz saindo como um sussurro. Esta era a fazenda dos meus avós. Isabel sentiu o sangue gelar. Isso não é possível. Esta propriedade pertence à minha família há 10 anos, completou ele, virando-se para encará-la. Desde que seu pai forçou a venda, usando influência política e ameaças veladas. O mundo de Isabel desabou. De repente, tudo fazia sentido. A forma como ele olhava para ela, a intensidade em seus olhos, a dor que carregava. Ela era a filha do homem que destruíra sua família. Você sabia? Disse ela, mais uma afirmação do que uma pergunta. Desde o primeiro dia, você sabia quem eu era. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso de sua própria hipocrisia. Sim, eu sabia. E ainda assim, ela não conseguiu terminar a frase. E ainda assim me apaixonei por você, disse ele, e as palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Contra toda a lógica, contra todo o ódio que cultivei por anos, contra tudo o que acreditava sobre mim mesmo. Isabel recuou, as lágrimas começando a correr por seu rosto. Tudo isso foi uma mentira? Você se aproximou de mim para se vingar do meu pai. Começou assim, admitiu ele, e cada palavra era como uma facada em seu próprio coração. Mas depois você se tornou real demais, importante demais. Eu não posso acreditar em nada do que você diz, disse ela, a voz quebrada. Como posso saber o que é verdade e o que é manipulação? Rafael deu um passo em direção a ela, mas Isabel recuou ainda mais. Não se aproxime de mim, disse ela, enxugando as lágrimas com raiva. Não se atreva a me tocar depois de tudo isso. Isabel, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Como você riu de mim todas essas semanas? Como deve ter sido divertido ver a filha do seu inimigo se apaixonando por você? A palavra apaixonando pairou no ar entre eles como uma bomba que acabara de explodir. Isabel percebeu o que havia dito e sentiu o rosto queimar de vergonha. Você se apaixonou por mim? Perguntou Rafael, a voz rouca. Isso não importa mais, disse ela, virando-se para sair. Importa sim, disse ele, alcançando-a e segurando seu braço suavemente. Porque eu também me apaixonei por você, Isabel. Mais do que deveria, mais do que é sensato, mais do que consigo suportar. Ela o encarou, procurando mentiras em seus olhos, mas encontrando apenas uma dor que espelhava a sua própria. Como podemos nos amar se somos inimigos por direito? Perguntou ela, a voz apenas um sussurro. Eu não sei, admitiu ele. Só sei que quando estou com você, esqueço de tudo o que aconteceu. Quando você sorri, o mundo faz sentido. Quando você me toca, sinto que posso ser uma pessoa melhor do que aquela que o ódio criou. Isabel fechou os olhos, tentando processar tudo. Quando os abriu, havia uma decisão neles que Rafael não soube interpretar. Preciso de tempo, disse ela. Preciso pensar em tudo isso. Quanto tempo? Perguntou ele desesperado. Não sei,
talvez para sempre. E com isso, ela saiu, deixando Rafael sozinho entre as ruínas da fazenda de seus avós, com o coração despedaçado e a certeza de que havia perdido a única coisa que realmente importava. Nos dias que se seguiram, Isabel se trancou em casa, ignorando as ligações insistentes de Rafael. Cláudio notou a mudança de humor da filha, mas atribuiu a questões femininas que não eram de sua conta. Lígia tentou convencer Rafael a desistir, mas ele estava consumido pela necessidade de falar com Isabel, de fazê-la entender que seus sentimentos eram genuínos. Foi Dona Marta quem finalmente trouxe clareza à situação. Quando Rafael chegou em casa uma noite, encontrou-a sentada na varanda, o olhar perdido nas estrelas. Vovó, o que está fazendo aqui fora? Está frio. Esperando você chegar, disse ela, fazendo um gesto para que ele se sentasse ao seu lado. Preciso te contar algo que deveria ter contado há muito tempo. Rafael sentou-se, percebendo pela expressão da avó que se tratava de algo sério. Sobre Cláudio Ferraz e a fazenda, começou ela, a voz trêmula. Nem tudo foi como você pensa, meu neto. O que quer dizer? Dona Marta suspirou profundamente. Seu avô estava doente, muito doente. O médico disse que ele não tinha muito tempo. Nós estávamos endividados. As colheitas ruins, os remédios caros. Quando Cláudio ofereceu a compra da fazenda, foi nossa salvação. Rafael sentiu o mundo girar. Mas ele pagou muito pouco, forçou a venda. Ele pagou o preço justo de mercado na época, disse ela suavemente. Nós que precisávamos do dinheiro urgentemente e não podíamos esperar por um comprador melhor. Seu avô morreu em paz, sabendo que eu teria o suficiente para viver com dignidade. Então, todo esse tempo... Rafael não conseguiu completar a frase. Todo esse tempo você carregou um ódio baseado em meias verdades e dor, disse Dona Marta segurando a mão do neto. Eu deveria ter esclarecido isso quando você começou a planejar sua vingança, mas eu estava com medo de que você me desprezasse por ter vendido a fazenda. Rafael sentiu como se estivesse despertando de um pesadelo de 10 anos. Tudo em que baseara sua vida adulta, todo o ódio que cultivara, toda a sede de vingança, tudo isso estava construído sobre uma fundação falsa. Meu Deus, murmurou. O que eu fiz? Você se apaixonou, disse Dona Marta com um sorriso triste. E talvez essa seja a forma do destino de mostrar que o amor é sempre mais forte que o ódio. Rafael passou a noite em claro, confrontando a magnitude de seu erro. Não apenas havia desperdiçado 10 anos de sua vida perseguindo uma vingança desnecessária, como havia machucado profundamente a mulher que amava. Isabel tinha razão em não confiar nele. Como poderia, quando ele próprio havia construído sua aproximação sobre mentiras? Ele precisava encontrar uma forma de se redimir, não apenas com Isabel, mas consigo mesmo. A primeira coisa que fez na manhã seguinte foi procurar um advogado para desenhar os papéis de devolução da fazenda para Isabel. Se ela queria transformar o lugar em um centro social, ele faria tudo ao seu alcance para que isso acontecesse. Isabel, enquanto isso, também passava por sua própria jornada de autorreflexão. Depois da raiva inicial, ela começou a perceber que Rafael não era o único que havia mentido. Ela também nunca fora completamente honesta sobre seus sentimentos, sempre mantendo uma parte de si protegida, sempre testando as intenções dele. Mas uma coisa ela sabia com certeza. O que sentia por Rafael era real. A forma como ele a fazia rir, como a ouvia realmente, como a inspirava a ser uma versão melhor de si mesma, isso não podia ser fingido. Havia momentos entre eles que foram genuínos demais para serem parte de uma encenação. Foi Rafaela, sua irmã mais nova, quem a forçou a enfrentar a verdade. Você está se escondendo atrás da raiva porque tem medo, disse ela durante uma visita inesperada. Medo de que, se você perdoar, terá que admitir o quanto o ama. Ele mentiu para mim desde o primeiro dia, protestou Isabel. E daí? Papai mente todos os dias. Todos nós mentimos. A questão é, o que ele fez foi por maldade ou por dor? Isabel não teve resposta para isso. Além disso, continuou Rafaela, você não acha que merece saber a verdade toda? Ouvir a versão dele completa? Foi essa pergunta que finalmente motivou Isabel a sair de casa. Ela precisava de respostas. Precisava entender todo o contexto. Precisava ver Rafael uma última vez para conseguir seguir em frente, seja com ele ou sem ele.
Ela foi até o escritório dele, mas Lígia disse que ele não estava recebendo ninguém há dias. Tentou ligar, mas ele não atendia. Foi então que decidiu ir até a casa dele, determinada a resolver aquela situação de uma vez por todas. Quando chegou à casa de Rafael, encontrou Dona Marta no jardim, cuidando das flores. A senhora a olhou com uma mistura de surpresa e alívio. Isabel, minha querida, disse, aproximando-se. Você veio ver o Rafael? Sim, preciso falar com ele. Dona Marta estudou seu rosto por um momento, depois assentiu. Ele está na fazenda, nossa antiga fazenda. Disse que tinha algo para resolver lá. Isabel sentiu o coração acelerar. Ele foi sozinho? Sim, ontem à noite. Levou alguns papéis, disse que ia deixar tudo como deveria ser. Isabel não esperou por mais explicações. Dirigiu como uma louca até a fazenda. 1000 cenários passando por sua cabeça. Quando chegou, encontrou o carro de Rafael estacionado na frente da casa em ruínas, mas não o viu em lugar algum. Rafael! Gritou correndo pela propriedade. Rafael, onde você está? Ela o encontrou no que um dia foi o pomar, sentado debaixo de uma árvore centenária, encarando um envelope em suas mãos. Quando a viu chegando, ele se levantou rapidamente, o rosto mostrando uma mistura de surpresa e esperança. Isabel, o que você está fazendo aqui? Sua avó disse que você estava aqui, respondeu ela ofegante. Pensei que... Não sei o que pensei. Eles se olharam em silêncio por um momento, o peso de tudo o que havia acontecido pairando entre eles. Eu ia procurar você hoje, disse Rafael finalmente. Depois de resolver isso, ele mostrou o envelope. São os papéis de transferência da fazenda. Ela é sua agora, oficialmente. Isabel olhou para o envelope confusa. O que você quer dizer? Minha avó me contou a verdade sobre a venda, explicou ele, a voz cansada. Meu avô estava doente. Eles precisavam do dinheiro. Seu pai não roubou nada de nós. Ele nos salvou, na verdade. Todo o meu ódio, toda a minha sede de vingança, foi baseada em uma mentira que eu criei para dar sentido à minha dor. Isabel sentiu as pernas fraquejarem. Rafael, eu desperdicei 10 anos da minha vida odiando um homem que não merecia ser odiado. E pior ainda, eu usei esse ódio para me aproximar de você, para manipular seus sentimentos. Você tinha razão. Eu não mereço sua confiança. Então por que está me devolvendo a fazenda? Perguntou ela, sentando-se na grama ao lado dele. Porque você vai fazer algo bonito com ela. Você vai transformar este lugar em algo que meus avós ficariam orgulhosos de ver. E por quê? Ele hesitou. Porque quero que saiba que meus sentimentos por você são reais, mesmo que tudo o mais tenha começado como uma mentira. Isabel olhou para a casa em ruínas, para os campos que se estendiam ao longe, para o homem ao seu lado que carregava tanto arrependimento nos ombros. Você quer saber o que eu acho? Disse ela finalmente. O quê? Acho que você passou tanto tempo se punindo por uma culpa que não era sua que esqueceu de viver de verdade. Acho que você criou uma prisão para si mesmo e jogou fora a chave. Rafael a olhou surpreso com a perspectiva dela. E acho, continuou Isabel, que talvez seja a hora de parar de viver no passado e começar a construir o futuro. Não é isso que você faz? Constrói coisas? Isabel, eu magoei você profundamente. Como pode falar de futuro depois de tudo o que eu fiz? Ela se virou para encará-lo completamente. Porque eu também tenho meus segredos, Rafael. Também tenho minha parcela de culpa nessa história. O que você quer dizer? Quer saber por que nunca me casei? Porque sempre mantive os homens à distância. Ela respirou fundo. Porque tenho medo de que, se alguém me conhecer de verdade, descobrirá que sou filha de um homem que muitas pessoas consideram corrupto. Tenho medo de que meu sobrenome me defina para sempre. Você não é responsável pelos erros do seu pai. E você não é responsável pela dor que carregou por algo que nem aconteceu da forma que você pensava. Retrucou ela. Somos dois feridos tentando navegar por este mundo complicado. A diferença é que juntos podemos nos curar. Rafael sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você seria capaz de me perdoar? Depois de tudo, sob uma condição, disse ela, estendendo a mão para ele. Qualquer coisa. Que você pare de viver como se fosse culpado por crimes que não cometeu. Que você me permita conhecer o verdadeiro Rafael Moura.
não a versão que você criou para sobreviver à dor. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. E se você não gostar do que encontrar? Então pelo menos saberemos que tentamos, disse ela com um sorriso. Mas eu tenho uma sensação de que vou gostar muito do que vou descobrir. Eles se beijaram então, ali debaixo da árvore centenária, cercados pelas ruínas de um passado que não conseguiram superar e pelas promessas de um futuro que poderiam construir juntos. Foi um beijo que sabia a perdão, a recomeço, a todas as possibilidades que se abrem quando duas pessoas decidem escolher o amor ao invés do medo. 6 meses depois, a fazenda estava irreconhecível. Com a expertise de Rafael na construção e a visão social de Isabel, eles transformaram a propriedade em um centro de formação profissional para jovens carentes. A casa colonial foi restaurada com todo o carinho, mantendo sua essência histórica, mas adaptada para as necessidades modernas. Dona Marta visitava semanalmente, encantada em ver o lugar onde passou os melhores anos de sua vida renascer com um propósito tão nobre. Cláudio Ferraz, inicialmente resistente ao relacionamento da filha, acabou se impressionando com a integridade de Rafael e até passou a apoiar o projeto do centro. "Sabe o que eu aprendi?", disse Isabel a Rafael enquanto observavam um grupo de jovens aprendendo marcenaria no que um dia foi o celeiro da fazenda. "O quê?", que às vezes as melhores coisas da vida começam com os piores equívocos. Se você não tivesse baseado sua vida inteira em um mal-entendido, talvez nunca tivéssemos nos conhecido. Rafael a puxou para perto, respirando o perfume de seu cabelo. "Você acha que o destino existe?" "Acho que existem pessoas que nasceram para se encontrar", respondeu ela, olhando nos olhos dele. "E quando elas finalmente se encontram, todos os caminhos tortos que percorreram para chegar ali fazem sentido. Mesmo os caminhos que machucaram outras pessoas pelo caminho?" "Especialmente esses", disse ela, tocando o rosto dele suavemente. "Porque nos ensinam a valorizar o que realmente importa quando finalmente a encontramos." Rafael beijou a palma da mão dela. "Eu te amo, Isabel Ferraz. Mais do que amei o ódio, mais do que amei a vingança, mais do que amei a própria vida antes de você chegar. E eu te amo, Rafael Moura, não apesar do que você passou, mas por causa de quem você se tornou depois de passar por tudo isso." Eles se casaram no final do outono, na pequena capela que ficava no limite da fazenda. Foi uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Dona Marta foi a madrinha de Rafael e Rafaela foi a dama de honra de Isabel. Até Cláudio chorou durante os votos, percebendo que sua filha havia encontrado algo que ele nunca conseguira: um amor verdadeiro. Durante a festa, enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, Isabel sussurrou no ouvido de Rafael: "Você sabe qual é a diferença entre vingança e justiça?" "Qual?" "A vingança constrói sobre o ódio, a justiça constrói sobre o amor." Rafael girou-a suavemente, olhando para todos os rostos sorridentes ao redor. Jovens do centro que se tornaram como família, amigos que apoiaram sua jornada, familiares que aprenderam a perdoar junto com eles. "Então conseguimos", disse ele. "Conseguimos fazer justiça." "Não", corrigiu Isabel sorrindo. "Conseguimos algo muito melhor. Conseguimos construir um lar onde antes só havia ruínas. E assim, na fazenda onde tudo começou com mal-entendidos e terminou com amor, Rafael e Isabel começaram a escrever sua própria história. Uma história de pessoas que aprenderam que o passado não precisa determinar o futuro, que o amor é sempre mais forte que o ódio, e que às vezes as melhores coisas da vida nascem das cinzas dos nossos piores erros. Anos depois, quando contavam sua história para os netos, eles sempre terminavam dizendo que tinham sido inimigos por herança, mas escolheram ser amantes por escolha, e que essa, talvez, fosse a única herança que realmente valia a pena passar adiante. Que história fascinante, não? Isabel e Rafael nos mostram que, apesar dos obstáculos do passado, o amor tem o poder de curar e de nos guiar para um futuro onde a redenção é possível. Será que o amor pode superar até mesmo os maiores inimigos? Fique com essa reflexão enquanto nos despedimos por hoje. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.